No final do ano passado, completou 10 anos que o último filme da trilogia O Hobbit chegou nos cinemas, e eu decidi trazer esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho sobre a produção e sobre a história do filme em si, sobre os erros que a trilogia cometeu e por que não teve o mesmo sucesso de crítica e de público como a primeira trilogia do Peter Jackson de O Senhor dos Anéis. A Terra-média de Tolkien tinha sido magistralmente trazida às telonas por Peter Jackson, e a pergunta que parava no ar era se haveria mais filmes na Terra-média dirigido pelo diretor. E a resposta veio com O Hobbit, um projeto que prometia revisitar aquele universo mágico, mas que nos bastidores passaria por uma saga digna da sua própria história. Que deveria ser um retorno triunfante, no entanto, se tornou uma jornada cheia de desafios, mudanças drásticas e decisões controversas. Diferente de O Senhor dos Anéis, que foi planejado minuciosamente e executado com maestria, O Hobbit passou por uma produção tumultuada. Mudanças de diretores, roteiros sendo reescritos em cima da hora e uma decisão de estúdio que alteraria o destino da franquia. Transformar 2 filmes em uma trilogia. Nesse vídeo a gente vai saber um pouquinho dos bastidores e o porquê o filme não foi tão bem aceito como a trilogia do Senhor dos Anéis, apesar de ter feito muito dinheiro. Fala pessoal, aqui é o Lucas, esse aqui é o Terra-média Brasil. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve de uma vez que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito pra você. Bora lá! Pra entender a bagunça que foi a produção do Hobbit, a gente precisa voltar no começo, em meados do ano 2000. Com o sucesso absoluto da trilogia do Senhor dos Anéis, a Warner Bros. E a New Line Cinema perceberam que havia um imenso apetite por mais histórias ambientadas na Terra-média. O problema era que os direitos sobre o Hobbit estavam divididos entre a New Line e a MGM, o que gerou longos impasses legais sobre quem poderia produzir e distribuir os filmes. Esse conflito travou a produção por anos. A solução veio em 2008, quando a Warner adquiriu a New Line e negociou um acordo com a MGM para cofinanciar a adaptação. Com os direitos garantidos, a primeira grande decisão foi tomada. Del Toro, diretor do Labirinto do Fauno e de Hellboy, foi escolhido para comandar a adaptação do Hobbit. Ele queria criar um mundo mais sombrio e distinto da visão de Peter Jackson. Seu design de criaturas e cenários seria mais próximo das descrições originais de Tolkien, com influências da mitologia europeia e do folclore clássico. Mas, apesar do entusiasmo, a produção demorava a arrancar. Entre 2008 e 2010, o Del Toro e sua equipe trabalharam exaustivamente em roteiros, design e cenários, mas o estúdio continuava hesitante em aprovar um orçamento definitivo. O motivo? Problemas financeiros com a MGM, que passava por uma grave crise e estava prestes a declarar falência. Os atrasos acabaram forçando Del Toro a abandonar o projeto em 2010. Ele não podia esperar mais e decidiu partir para outros projetos. A sua saída deixou o Hobbit sem direção definida, criando um enorme problema para o Warner. Sem outra opção, Peter Jackson, que inicialmente estava apenas produzindo os filmes, decidiu assumir a direção. E assim que ele assumiu a direção, veio o grande desafio. Ele tinha deixado claro que não queria dirigir o Hobbit. Depois do massivo trabalho na trilogia do Senhor dos Anéis, ele preferia que outra pessoa assumisse a função. Mas com Del Toro fora e a produção já em andamento, não havia mais tempo para procurar um novo diretor. A pressão da Warner e da New Line era imensa e Jackson teve que tomar a decisão. O problema é que ele não teve tempo para planejamento. Enquanto o Senhor dos Anéis teve vários anos de pré-produção, o Hobbit precisou ser filmado praticamente sem esse período de preparativos. Jackson literalmente escrevia cenas poucos dias antes de filmá-las. O resultado foi uma produção caótica, com atores confusos sobre suas próprias histórias e uma direção que muitas vezes parecia improvisada. E o primeiro golpe veio quando o estúdio decidiu transformar 2 filmes em 3. A decisão foi baseada, lógico, em motivos comerciais. Mais filmes significavam mais bilheteria, mas isso também significava que o roteiro precisaria ser esticado, com cenas adicionais, novos personagens e subtramas que não existiam no livro original. Essa mudança afetou profundamente o tom e a estrutura da história. O primeiro filme, Uma Jornada Inesperada, manteve-se relativamente fiel ao livro, mas os seguintes passaram a incluir elementos que não faziam parte da narrativa original, como o romance entre a Tauriel e o Kili, a presença constante do Legolas e a expansão do vilão Azog. A adaptação do Hobbit para o cinema foi uma jornada quase tão complicada quanto a de Bilbo até Erebor. O livro original, publicado em 1937, é uma história de aventura relativamente simples, focada na jornada do Hobbit, Bilbo Bolseiro, ao lado dos 13 anões liderados por Thorin, Escudo de Carvalho. Eles partem em busca da Montanha Solitária para recuperar o reino de Erebor, tomado pelo dragão Smaug. A estrutura do livro é linear e episódica, com Bilbo enfrentando desafios como Trolls, os Elfos da Floresta das Trevas e a fuga em barris até finalmente chegar à Montanha Solitária. No entanto, os filmes expandiram essa história, adicionando elementos que nunca foram mencionados no livro ou que estavam apenas nas anotações de Tolkien. Um dos grandes acertos da trilogia do Hobbit foi o elenco. Martin Freeman foi escolhido para interpretar Bilbo Bolseiro, trazendo um equilíbrio perfeito entre humor, nervosismo e coragem crescente. Seu jeito desajeitado e expressão
expressões cômicas fizeram com que os fãs aceitassem rapidamente sua versão do personagem. Peter Jackson revelou que Freeman sempre foi sua primeira escolha para o papel e chegou a adaptar o cronograma das filmagens para que ele pudesse terminar os compromissos com a série Sherlock. Já o Ian McKellen, que retornou como Gandalf, enfrentou um grande desafio. Durante O Senhor dos Anéis, as cenas com criaturas pequenas, como hobbits e os anões, eram filmadas com truques práticos de perspectiva forçada, permitindo que os atores interagissem de verdade. No entanto, em O Hobbit, muitas dessas cenas foram filmadas em fundo verde, com os atores atuando sozinhos contra um espaço vazio. O Ian McKellen revelou em entrevistas que essa mudança foi emocionalmente desgastante. Em um momento particularmente difícil, ele chegou a chorar no set, frustrado por ter que atuar sozinho contra uma tela verde, sem a presença de outros atores. Ele descreveu essa experiência como não sendo para isso que me tornei ator. Jackson e a equipe tentaram tornar o ambiente mais confortável para ele, mas as limitações tecnológicas da produção fizeram com que muitas cenas fossem feitas dessa forma. E agora vamos falar um pouquinho sobre a história do filme em si e sobre todas as críticas que a gente tem envolvendo todas as adições, todo o roteiro em si da trilogia. Todos sabemos como foi uma decisão peculiar transformar esse único livro em 3 filmes. A maioria das pessoas concorda que essa foi a maior razão para o fracasso de O Hobbit. E embora eu até concorde, eu acho que muitas pessoas não entendem completamente o motivo disso ter causado tantos problemas. É fácil dizer que transformar esse livro curto em 3 filmes de 3 horas fez com que os roteiristas tivessem que adicionar novas cenas, e essas cenas são o que arruinaram o filme. Mas eu acho que não é bem assim. Existem muitas outras obras nas quais eu sou fã que foram necessários adicionar cenas que não estão nos livros e até deram certo. Lá em Game of Thrones, até a 5ª temporada, a gente tem adaptações dignas, e uma das cenas presente em uma dessas temporadas, que é a cena em que o Peter Baelish, o Mindinho, diz a famosa frase "Caos é uma escada", essa cena não está nos livros. Chaos is a ladder. E essa cena contém uma das frases mais memoráveis da série, então, novamente, é injusto eu dizer que as cenas novas são a causa dos problemas dos filmes. A verdadeira razão para a estrutura dessa adaptação ter sido um problema tem menos a ver com o tempo total de duração e mais com o fato de serem 3 filmes. Ao criar uma trilogia, você não pode apenas pegar um livro, transformá-lo em 9 horas e depois dividir isso em 3 partes e lançar 3 filmes separados. Filmes precisam ter estrutura, eles precisam ter um começo, meio e fim. A maioria das histórias segue essa estrutura. Então, quando você adapta um único livro em uma trilogia de filmes, você não está realmente dividindo ele em 3 partes. Você está dividindo em 9 partes. Um começo, meio e fim 3 vezes. Então, esses 3 filmes, cada um precisa ter arcos, clímax, resoluções, preparações e recompensas. E tudo isso precisa funcionar de maneira coesa. Não pode haver um único momento desperdiçado. E tudo precisa se conectar. Eu acho que um dos melhores exemplos disso é o final do primeiro filme da trilogia. Esse filme termina com Bilbo salvando Thorin, depois do Thorin questionar a coragem de Bilbo durante todo o filme. Ele admite que estava errado e que Bilbo agora conquistou sua confiança completamente. É um bom momento e uma maneira bacana de terminar o filme, terminando com um ápice emocional. Thorin completou seu arco e estamos prontos para o segundo filme. Agora, quero que você ouça como a história deveria originalmente acontecer. Os planos originais para o Hobbit eram que ele fosse adaptado para 2 filmes, em vez de 3. E o primeiro filme terminaria bem antes de os personagens chegarem à montanha. Existe uma cena famosa onde os anões são capturados e com um anel recém-adquirido, Bilbo ajuda os anões a escapar após a cena dos barris. Essa cena seria um momento em que Bilbo ganharia a confiança de Thorin. Faz mais sentido ter esse momento aqui porque Bilbo usou a sua própria astúcia para planejar a fuga, enquanto no primeiro filme ele só derrubou um orc. A razão mais importante para essa mudança ter impacto é que ela afeta diretamente como o segundo filme acontece. Como Thorin e Bilbo já teriam essa grande interação no final do primeiro filme, a relação entre os dois não é desenvolvida no segundo filme. O terceiro filme, então, começa exatamente no ponto que a relação é testada, com Bilbo possuindo a Pedra Arken e Thorin ficando maluco. Se tivéssemos 2 filmes e esse momento de confiança acontecesse no final do primeiro filme, antes de chegarem à montanha, o segundo filme poderia começar diretamente com um teste da amizade recém-formada entre Bilbo e o Thorin, e não perderíamos tempo desenvolvendo a relação entre 2 personagens principais. Mas porque tivemos que fazer 3 filmes e esse momento ocorre no final do primeiro, o segundo filme agora tem 3 horas, onde a dinâmica de Thorin e Bilbo não se desenvolve de maneira significativa. Esse é só um exemplo de como mover um único momento do filme para outro pode impactar completamente a história. Além de adaptar um único livro em 3 filmes, outro grande problema foi o enquadramento da história em relação ao Senhor dos Anéis. Quando o Hobbit foi escrito, ele era apenas um romance independente, uma história autossuficiente. O Senhor dos Anéis ainda não existia. Tolkien foi então solicitado para escrever uma sequência, mas ele não escreveu uma sequência
sequência propriamente dita. As pessoas costumam usar termos sequência e prequel para descrever a cronologia de uma franquia. Elas vão dizer que O Senhor dos Anéis é uma sequência de O Hobbit simplesmente porque acontece depois, mas isso não é exatamente o que uma sequência é. Sequência é definida como uma obra publicada, transmitida ou registrada que dá continuidade à história ou desenvolve os temas do trabalho anterior. O Senhor dos Anéis não é uma continuação de O Hobbit. É uma história completamente nova, com novos personagens, novas mitologias. Seria como chamar Solo, uma história Star Wars, uma sequência de A Vingança do Sith. Acontece depois na cronologia, mas é uma história completamente nova. A razão pelo qual isso é importante é porque, como O Senhor dos Anéis não é uma sequência de O Hobbit não deveria ser uma prequel de O Senhor dos Anéis, mas como a trilogia de O Senhor dos Anéis é uma das mais bem-sucedidas e aclamadas da história do cinema, os estúdios sentiram a necessidade de fazer o Hobbit se conectar o máximo possível com O Senhor dos Anéis. Então, mesmo que o livro do Hobbit seja uma história autossuficiente, os filmes de O Hobbit se tornaram prequels. E, novamente, você está mudando a fundação da história. E isso é realmente difícil de fazer. Infelizmente, aqui não funcionou muito bem. O exemplo mais claro disso é praticamente qualquer coisa relacionada ao Sauron no livro. O Gandalf desaparece várias vezes no livro para lidar com o Necromante. Esse Necromante foi recontextualizado como Sauron depois que O Senhor dos Anéis foi escrito. Mas no livro, o único propósito do Necromante era tirar Gandalf da história por um tempo. Tolkien queria que Bilbo e os anões crescessem sem a ajuda de um mago. Agora, como os filmes do Hobbit são prequels e duram 9 horas, faz sentido que o Peter Jackson tenha usado esse tempo extra para detalhar Sauron como Necromante. Embora algumas partes disso sejam interessantes, o problema é que nada disso realmente importa para a história do Hobbit. É apenas um gancho para uma outra trilogia melhor. Quando uma história foca demais em se conectar em outra, em vez de satisfazer necessidades da história atual, o resultado é algo profundamente desinteressante. Mas enfim, vamos falar sobre a ação dos filmes. Na minha opinião, a ação deixou um pouco a desejar, mas eu não acho que as pessoas estejam 100% corretas quando criticam a ação do filme. A maioria aponta a falta de física ou os vilões muito fracos como os maiores problemas da ação. Eu não vou dizer que esses não são problemas, porque com certeza são. Por exemplo, a cena do barril ou o Legolas subindo pedras, caindo, é meio ruim mesmo, mas a sequência na Caverna dos Goblins no primeiro filme eu acho que é um pouco pior. Uma das coisas mais importantes que você precisa para fazer uma cena de ação é a tensão. Você quer sentir que algo tá em jogo. Pensando em esporte, por exemplo, um jogo que os espectadores consideram bom, geralmente é um jogo apertado, que vai até o final, com vai e vem dos times marcando pontos, deixando a gente se perguntando quem vai ganhar no final. O que torna o jogo interessante é essa tensão, a emoção de não saber quem vai vencer. Jogos que as pessoas consideram ruins, geralmente são aqueles que há um massacre onde o time tá dominando o outro. A diferença crucial é a emoção que sentimos quando assistimos. Durante o massacre é apenas a emoção de o time vai ganhar. Em um jogo equilibrado há muitas emoções devido ao vai e vem. Vamos pensar nas cenas de ação como isso. Você quer ver essas emoções contrastantes. Você quer pequenas vitórias pro herói que nos fazem sentir bem e pequenos momentos de derrota que nos deixam com medo. Esse vai e vem que faz uma excelente cena de ação. Vamos olhar agora para uma das melhores cenas de ação do Senhor dos Anéis, por exemplo, que surpreendentemente tem pouca ação. A cena da escada desmoronando lá em A Sociedade do Anel. Basicamente, a cena toda é só os personagens tentando atravessar uma escada. Mas repara nos pequenos detalhes. Cada vez que um ou dois personagens atravessam pro outro lado, um novo obstáculo é introduzido. O buraco entre as escadas vai ficando maior, o Balrog se aproxima cada vez mais, os goblins atiram flechas nos personagens e pedras continuam desmoronando. Chegamos ao ponto de temer pela vida do Aragorn e do Frodo. E eles só conseguem atravessar por pouco, antes que tudo desabe. Existem dezenas de cenas de ação no Hobbit, e algumas delas são boas, como a cena dos Trolls no primeiro filme. Há um pouco de vai e vem e isso adiciona uma tensão na cena, mas eu diria que a maioria das cenas desses filmes são apenas ação sem sentido. Não há realmente um vai e vem, não há tensão, apenas personagens fazendo coisas legais que até é ok, mas torna a ação meio esquecível. Pensa na cena dos barris lá no segundo filme. A grande maioria da cena é só os anões dentro de barris descendo pelo rio, enquanto os elfos matam a maioria dos orcs. A ação na cena dos barris é muito mais impressionante visualmente do que a cena da escada do Senhor dos Anéis, mas a cena da escada é melhor porque ela é bem estruturada, muito melhor construída. Outro pequeno detalhe que aprimora uma cena de luta é o foco nas reações dos personagens. Nem sempre a ação em si que é o que ganha o jogo, mas sim a reação. Se a gente assiste uma sequência de ação que os personagens não estão nem um pouco preocupados, o público também não vai ficar preocupado. Voltando lá na cena da escada, reparem quantas vezes a câmera foca na reação dos personagens, bem no rosto e como eles estão reagindo a tudo que tá acontecendo. Em algumas cenas do Hobbit, como na perseguição dos goblins lá no primeiro filme, a gente vê os personagens cortando o goblin
no meio sem sinal nenhum de preocupação, não há tensão nenhuma. Agora você pode ter dois tipos de cena de ação: uma cena de ação bem construída, que utiliza a tensão de forma brilhante, ou uma cena de ação que desenvolve a trama ou os personagens. A maioria das cenas de ação deveria desenvolver a trama ou os personagens. Muitas das cenas de ação em O Hobbit não desenvolvem nem a trama e nem os personagens. Vamos olhar algumas cenas com o Smaug lá no segundo filme. O Bilbo entra na caverna e se confronta com o Smaug. Essas cenas são algumas das melhores da trilogia. O vai e vem entre o Smaug e o Bilbo é ótimo aqui, e a gente vê o Bilbo usando sua inteligência e astúcia para sair da situação. Então não tem muito o que falar sobre a ação, mas há desenvolvimento na trama e nos personagens. A gente até aprende mais sobre o Smaug. O momento do Smaug é ótimo até o momento que os anões entram na montanha. Depois que eles entram, a gente tem algumas conversas importantes, mas depois disso é apenas ação sem sentido por 20 minutos. Como a gente pode imaginar, não há tensão aqui. Os anãos só vão e voltam com o Smaug até que ele decide sair da montanha. Quando o terceiro filme começa, ao menos aquela sequência de ação com o Smaug no vilarejo ali, avança a trama e os personagens. Ela avança a trama matando o Smaug e desenvolve o Bard, mostrando as suas habilidades como líder. Outra cena de ação que deixou um pouco a desejar também é a cena dos gigantes de pedra na tempestade. Aqui os personagens precisam sobreviver enquanto os gigantes atiram pedras uns nos outros. Há um momento em que a gente pensa que metade dos anões foi esmagada e em seguida a gente vê que tá tudo bem. E é isso. Um pouco de tensão e logo passa. Seria a hora certa para mostrar alguma habilidade dos anões que seria usada mais tarde. Um exemplo é que a cena ou alguma das outras cenas poderia mostrar alguma habilidade dos anões para que ela pudesse ser usada em algum momento crítico lá na frente, na Batalha dos Cinco Exércitos, por exemplo. Isso seria um exemplo de um roteiro construindo algo de forma mais coesa. Usando, por exemplo, uma cena de O Senhor dos Anéis, que é a cena do Troll das Cavernas lá em A Sociedade do Anel. Mais cedo no filme, o Bilbo dá ao Frodo aquele colete, aquela camisa de Mithril pra ele se proteger. E quando chega a cena de ação, a gente tem ótimos momentos de ação, mas a luta termina com a recompensa do que foi preparado antes. A gente acha que o Frodo pode ter morrido, mas vemos que graças ao Mithril ele não tem nenhum arranhão. Isso mostra a força da armadura. E isso é um exemplo de roteiro bem construído. A cena da perseguição dos Goblins lá em O Senhor dos Anéis foi feita de uma maneira impressionante, enquanto que um Hobbit foi feita de uma forma meio zoada, convenhamos. Não há desenvolvimento de personagens, pouco desenvolvimento de enredo e não existe tensão na ação porque nenhum dos personagens parece muito preocupado. A física também não faz muito sentido e nada ali é configurado para ter uma consequência mais tardia. É impressionante como a cena do Bilbo e do Gollum conversando foi muito mais interessante do que a cena de perseguição que deve ter custado uns 15 milhões de dólares para ser feita. Então, por que a ação do Hobbit é tão insossa? Isso tudo remonta à estruturação desse filme. Se você vai estender a trilogia para 9 horas, é preciso fazer o trabalho de inserir novas cenas de forma orgânica. Se você vai adicionar uma cena de perseguição como essa, ou expandir a cena de perseguição do material original, encontre uma forma de destacar um personagem, de configurar algo que possa ser resolvido mais tarde, ou pelo menos faça os personagens mostrarem medo como foi feito na trilogia anterior, como se realmente estivessem com receio de se machucar, nem que seja uma só vez. Mas como os roteiristas não foram além disso, as cenas de ação se tornaram apenas ação sem cérebro. O roteiro e os personagens deixaram um pouco a desejar nas reações e a ação também deixou a desejar. O ponto importante também são os pontos do roteiro que não foram resolvidos. Existem poucas críticas aos filmes de O Senhor dos Anéis, mas uma crítica que sempre aparece é que O Retorno do Rei tem muitos finais. Uma boa parte do Retorno do Rei é dedicada aos eventos que acontecem depois que o Anel é destruído. Muitos criticam o filme por prolongar os finais muito mais do que seria necessário. Eu já acho o contrário, eu acho que os finais são necessários para uma obra desse tamanho e era necessário sim finalizar todas aquelas histórias e são muito bonitos os finais. O Senhor dos Anéis não era uma história simples, ele é classificado como uma fantasia épica. Tem muitos personagens, muitas tramas entrelaçadas ao longo da história que precisavam ser resolvidas. Uma das piores decisões feitas na versão de cinema de O Retorno do Rei foi cortar a morte do Saruman. Ele era um grande vilão e não mostrá-lo no filme final foi algo bem estranho. Ainda bem que isso foi corrigido nas versões do diretor e a gente pode ver a resolução. O Retorno do Rei pode demorar a concluir sua história, mas pelo menos você pode dizer que tudo foi resolvido. O Hobbit, por outro lado, é realmente surpreendente o quão pouco é resolvido na Batalha dos Cinco Exércitos. Quando eu percebi isso, eu fiquei realmente impressionado. Mas é verdade, realmente. Sabe um ponto que praticamente não é resolvido? A Pedra Arken. Toda a razão pela qual o Bilbo foi chamado para se juntar à jornada foi porque os anões precisavam de um ladrão para roubar a Pedra Arken de Smaug. Todo o final do segundo filme gira em torno do Bilbo tentando roubar a Pedra Arken e escapar do Smaug. Toda a primeira
primeira metade do terceiro filme é dedicada aos anões tentando encontrar a Pedra Arken depois que o Bilbo entrega ela pro Bard. Você lembra da cena da negociação, quando o Bard tira a Pedra Arken do bolso e mostra pro Thorin? Na versão de cinema, quando o Bard coloca a pedra de volta no bolso, essa é a última vez que a gente vê a Pedra Arken. Isso, sem dúvida, é muito pior do que a ausência do Saruman no Retorno do Rei. Na versão estendida, você até vê a Pedra Arken com Thorin durante o seu funeral, mas ela sequer é mencionada ou focada. Eu acho que isso não é uma resolução adequada para uma das coisas mais importantes do filme. Além disso, tem muitos outros pontos importantes da Batalha dos Cinco Exércitos que não foram resolvidos. Lembra como a grande razão pela qual os homens e os anões estavam brigando era porque o Thorin tinha quebrado a sua palavra e não queria dar parte do seu ouro para o povo de Esgaroth. Isso nunca foi resolvido. Assim como a Pedra Arken, esse foi um grande ponto do enredo do filme, mas pelo menos como a Pedra Arken, vimos ela sendo levada pro túmulo do Thorin. Mas o povo de Esgaroth recebeu o seu ouro? A gente nunca vai saber. E esse próximo exemplo não é tão grande, mas você sabe que os elfos queriam as joias de volta. E essa foi uma das razões pelas quais eles estavam em Erebor. Pois é, isso também não foi nem mencionado depois. Imagina assistir o Retorno do Rei e o filme terminar sem a coroação do Aragorn como rei. Não resolver esse ponto de enredo é tão grande quanto esses exemplos de O Hobbit. Tem alguns outros exemplos também. Lembra daquela cena onde durante a batalha as mulheres decidem ajudar os homens a lutar? Bem, além de algumas cenas rápidas, a gente nunca vê nenhuma dessas mulheres lutando de fato. Então, qual foi o objetivo de mostrar isso? E tem outra coisa, na versão de cinema, o Alfred, esse personagem que eu odeio, não tem uma resolução. Ah, e lembra do Bjorn também. Bjorn é o personagem que se transforma em um urso, ele aparece lá no segundo filme, ele tá no livro. O mais estranho é que os roteiristas mostraram ele chegando para ajudar na batalha, mas não tem momento algum em que ele reconhece que o Azog, que é o cara que cometeu o genocídio contra seu povo, está morto. Esse é um exemplo pequeno, mas é um exemplo de como até as menores coisas não tiveram uma resolução adequada. O que é mais frustrante em tudo isso é que não é como se o filme tivesse ficado sem tempo para resolver essas coisas. Peter Jackson simplesmente decidiu focar o tempo de tela em preparar para O Senhor dos Anéis. Por exemplo, mencionar o Aragorn de forma sutil é mais importante do que resolver a história da Pedra Arken, por exemplo. Os últimos minutos do filme eu gostei, fiquei feliz com a conexão que tem com O Senhor dos Anéis, mas será que era realmente necessário? Todo mundo concorda que os filmes melhoraram um pouco com as versões estendidas, mas não foram adições tão importantes como as adições das versões estendidas do Senhor dos Anéis, que deram mais contexto ao filme e também aprofundaram mais a lore. Então é triste que o Hobbit tenha gastado mais tempo tentando fazer o filme parecer o mais próximo possível de O Senhor dos Anéis do que contar uma história completa e envolvente. Enfim, os 3 filmes foram grandes sucessos de bilheteria, mas desde a sua conclusão caíram um pouco no esquecimento da cultura pop. Não são tão discutidos mais. Mas por que isso aconteceu? Isso nos leva a um tema importante, a autoria. A autoria é o quanto um contador de histórias é representado no filme. Isso pode ser um estilo de filmagem, pode ser temas específicos, ideias políticas ou algo assim. Se você lê qualquer coisa escrita pelo Tolkien, você percebe a autoria em cada parágrafo. Esses livros são um reflexo de tudo que Tolkien acreditava. Agora, quando você vê os filmes de Senhor dos Anéis, esses filmes não são apenas tudo que Tolkien representou, mas tudo que Peter Jackson representou. Filmes com autoria geralmente são discutidos de forma muito mais intensa, porque quando alguém compartilha sua ideologia em uma história, ela fica aberta para muito mais crítica. O que acaba acontecendo é que você tem mais pessoas amando a sua história, mas também mais pessoas odiando. O oposto de um filme com autoria é o que acontece com a maioria dos blockbusters hoje. Filmes que são apenas simples lançamentos para faturar grana das corporações geralmente são apenas ok. Eles fazem o seu trabalho em fazer dinheiro e as pessoas seguem suas vidas. A trilogia O Hobbit pode não ser uma total busca por dinheiro, como por exemplo o filme da Liga da Justiça ou a franquia Velozes e Furiosos, mas ela tá bem mais próxima disso do que O Senhor dos Anéis. Como a gente falou ao longo desse vídeo, foi uma decisão fundamental adaptar essa história para uma trilogia e também foi uma decisão chave tentar ligar o máximo possível com O Senhor dos Anéis. Todos os problemas que eu falei do filme nesse vídeo, personagens, a ação, o enredo, tudo surge de decisões comerciais feitas pelo estúdio para maximizar o lucro. Compara isso, por exemplo, com as prequels de Star Wars. Claro, o Lucas fez decisões para maximizar o lucro, mas aqueles filmes são 100% do George Lucas. Eu não curto tanto os 2 primeiros filmes das prequels, mas eu não sou cego para o quanto as pessoas gostam desses filmes. Tem um bom número de pessoas que diriam que as prequels são seus filmes favoritos.
Até os maiores defensores de O Hobbit provavelmente não te diriam que ele é o melhor que O Senhor dos Anéis. Os filmes do Hobbit nunca tiveram a chance de escapar das sombras do Senhor dos Anéis. E é por isso que agora, 10 anos depois, as pessoas não ligam tanto mais para esse filme, não param para rever como elas revêem a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas enfim, a trilogia do Hobbit fez a Warner Bros. Recuperar o seu investimento e muito mais. Mas ela foi meio esquecida na história dos blockbusters. Voltando a falar rapidamente dos aspectos técnicos do filme, tem um aspecto que o Hobbit se diferencia muito de O Senhor dos Anéis, é no uso excessivo de CGI. Enquanto a trilogia original do Peter Jackson se destacou pelo uso de efeitos práticos, miniaturas detalhadas e locações reais na Nova Zelândia, o Hobbit tomou um caminho um pouquinho diferente, optando por uma abordagem mais digital. Essa escolha ficou especialmente evidente na Batalha dos Cinco Exércitos. Eles dependiam quase inteiramente de CGI para compor as sequências de batalha. O resultado, a batalha ficou épica, mas para muitos fãs ela perdeu aquele impacto emocional, aquele fato de você sentir de fato que a história está acontecendo em um mundo real. Na minha opinião, o primeiro filme até tem cenas legais em locações, você percebe mais que o filme foi filmado em locações reais, mas a partir do segundo filme, o uso excessivo da tela verde começa a incomodar um pouco. Outra coisa também são os orcs, os monstros em O Senhor dos Anéis. A maioria deles, principalmente quando são focados de perto, a gente percebe que são realmente pessoas com maquiagens. São feitas próteses ali e maquiagem para aqueles personagens. Já o Hobbit, a maioria deles são criados em CGI. O primeiro filme, se eu não me engano, tem um ou outro que você percebe ali um pouco de maquiagem, que está sendo usada uma prótese, mas nos outros filmes é bem difícil você perceber o uso disso. A tecnologia tinha avançado e a Weta Digital, a empresa responsável pelos efeitos visuais, passou a utilizar a técnica de captura de movimento e cenários digitais para praticamente todas as cenas de batalha. A sequência da Batalha dos Cinco Exércitos, que deveria ser o grande clímax, foi criticada por parecer excessivamente artificial. Muitos fãs perceberam que os personagens estavam constantemente cercados por cenários que não existiam de verdade, lutando contra inimigos digitais que pareciam saídos de um videogame. Diferente da Batalha do Abismo de Helm ou da Batalha dos Campos de Pelennor, lá no Senhor dos Anéis, onde exércitos reais foram misturados com CGI para criar um efeito convincente. A Batalha dos Cinco Exércitos foi praticamente filmada toda em estúdios com fundo verde. Atores como o Richard Armitage e o Luke Evans e o Orlando Bloom tiveram que atuar contra o nada, imaginando um cenário que seria adicionado depois. Os próprios atores ficaram frustrados com esse lance. A cena de Legolas correndo sobre pedras em uma ponte desmoronando se tornou um exemplo clássico de como a ação digitalizada exagerada tirou a sensação de perigo real da história. Enquanto as acrobacias que ele fazia lá em O Senhor dos Anéis, no terceiro filme, já eram exageradas, mas ainda se encaixavam legal, no Hobbit elas ultrapassaram um pouco os limites ali. Enfim, em 2012, o primeiro filme da trilogia foi lançado, foi um grande sucesso de crítica. Eu mesmo na época fiquei muito empolgado, porque eu sempre fui muito fã de O Senhor dos Anéis, e era o meu sonho ver o Hobbit, que é um livro que eu li ainda quando eu era criança, ser adaptado para os cinemas. Tenho meus pontos positivos, não considero uma trilogia horrível, inassistível, que envergonha a história de Tolkien, não. Tem muitas coisas aí interessantes. Até as próprias adições, todo o lance de Dol Guldur ali, do Necromante, eu acho que foi bem colocado. Agora, outras coisas, como o romance de Tauriel e o Kili, acho que não precisava tanto, não tinha tanta necessidade, e a forma como aconteceu, de como as coisas aconteceram de fato. A partir do segundo filme, o primeiro filme é o meu preferido, eu gosto bastante. Já os dois filmes que seguem aí não me agradaram tanto. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários o que você achou da trilogia O Hobbit. Muita gente que curte muito esses filmes, eu quero saber de vocês aí, qual a sua opinião sobre esses filmes 10 anos depois. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. É um vídeo grande, me deu muito trabalho para elaborar, mas espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever para ficar por aqui, para acompanhar mais vídeos como esse no canal. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.